De 15 em 15 anos, o Brasil esquece dos últimos 15 anos. Desculpem. A história brasileira, com H maiúsculo e mesmo minúsculo, é descartada assim que um suposto salvador da pátria se destaca no oba-oba carnavalesco das eleições. Tudo se perde nas discussões ruidosas e estéreis do momento eleitoral. Kelman, por favor. Nos 4 anos seguintes, segue-se a pelada de várzea que hoje acostumamos chamar de polarização. No fim do mandato, lá vamos nós de novo e ziriguidum. Ele meteu o Super Bonder. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, o Brasil vota racionalmente, mas preso ao mundo da necessidade, a uma questão de dependência do Estado. Quando e onde se perdeu o sentimento de nação? Há quanto tempo, se é que já houve um tempo, que não se fala de um projeto nacional? Afinal, existe um caráter e uma identidade nacional? Se sim, como e onde foram forjados? Ainda somos o mulato isoneiro cantado nos versos ufanistas de Ari Barroso? Este mundo é um pandeiro? Quem foi que inventou o Brasil? A pergunta de Lamartine Babo na famosa marchinha carnavalesca ecoa na moringa desses 4 brasileiros brejeiros que aqui se põem a tentar responder essa e outras questões. Meu amigo isoneiro Carlos de Freitas, Felipe Alô? Trielli, assanhado, mulato assanhado, né? E o nosso querido, como é o nome? Santinho do Pauoco. Cabeça de nós todos. Lusca, grande Lusca. Lusca. Verde e amarelo, sem combinar. É, exatamente, ó. Não parece muito Brasil, amarelo, não. bege, É o verde e amarelo bege, né? Amarelo desbotado. Amarelo. É que eu sou Como muito mais ufanista que você. Eu vim de vermelho. Como E eu, para homenagear o Brasil de verdade, De luto. Então, onde nos perdemos? Ou que é o Brasil? Já fomos achados, tirando o Cabral que achou a gente, se Não é que pode- achou. Não pode mais falar que achou. Ah, Foi descoberto. como é Não, que é chama achado mesmo? agora? Não, invadido. Tropeçou. Invadido. Ou é invadido, Manda merda. ou o que mesmo? Tem um outro termo. O achamento. Achamento não pode, porque achamento é... Não achou. O cara foi mal, tem que ser mal. Ele Português não é chegou mal, lá e falou assim, achou! O índio falou. O índio escondido. Tá, o que é ser brasileiro? Vocês identificam em vocês? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Boa. O que cada um identifica em si? Eu não sei, eu de vim ser aqui para brasileiro? falar sobre a Copa. A Copa do Copa feminina. do Mundo. Feminina. Copa do Mundo, é. Feminina. Feminina, mas É Futebol. engraçado que a Copa é Eu um vim dos falar de únicos Copa. momentos que todo mundo tá orgulhosíssimo de ser brasileiro. É, todo mundo mas não, é então, o sentimento de nação é a cada 4 cara, anos. aqui Já na foi. Vila Copa. Madalena. Já foi. Aqui na Vila Madalena. Não. Cara, Era mas assim, é impressionante. Rolou um negócio aqui na última, que é o seguinte, abaixa esse temos dedo uma- aí. Vamos brigar. Vamos brigar. Admitir, ó, mano. Vamos brigar. Vamos. Dá que eu te dou outra. Nossa. É que eu queria tirar isso daqui e não sabia como. Ah, legal. Foi uma boa, De nada. Foi um bom método. De nada. Olha só. não, já Já tudo foi. bem, pode Já foi, ser. já foi, já mas já foi. foi. Cara, a Copa do Mundo, antes de você nascer, eu sei que você é jovem. Eu tenho trauma. Era uma coisa assim, você não sabe nem o que é a final de novela também, que é a mesma coisa. Também. Era uma coisa que o Brasil Era uma parava. unanimidade. Mas Parava. final não, durante a Copa inteira. E tem um detalhe curioso. Eu lembrei disso hoje, até conversando com a Luana sobre o programa e tal, ela lembrou disso. Porque eu falo da unidade nacional, que eu acho que a última vez que o Brasil se uniu foi quando o Dom Pedro falou que ficava, né? O dia do fico. Que realmente o Brasil era uma pendenga só. Tanto que a Inconfidência Mineira era separatista, né? Era para separar Minas, não, Separar não era Minas. para separar Não. de Portugal. Não, era para separar Minas. E tinha, assim, uma revolta a cada mês. Então, todos os pequenos estados e tal, que queriam virar países. E o Dom Pedro, com a independência, né, O fico. Juntou a... com o caminho da independência lá, ele conseguiu unir a nação. Então, Dom Em Pedro torno dele. nesse dia Uniu ou juntou? Não, ele Você uniu deu mesmo minha o piada. sentimento. Desculpa. O timing estava perfeito. O que você ia falar? Eu ia Vamos lá. perguntar se no dia do fico, Dom Pedro unificou o Brasil. Nossa. Na hora era boa, se fosse. Unificou. Unificou. Parece que foi a última vez que o Brasil ficou unido em torno de uma ideia. Em Copas do Mundo, isso era muito sentido. Tanto é que no próprio regime militar, a esquerda era contra torcer pelo Brasil, porque era o ópio do povo.
né? O futebol. E nem eles aguentavam. Todos os depoimentos dos guerrilheiros lá, chegava na hora do jogo, os caras torciam fundo pro Brasil, entendeu? Aí isso eu acho que se perdeu. Perdeu porque politizou também, né? Mas não 100%, Politizou. porque essa última eleição que tava uma loucura Eleição ou Copa, você disse? na eleição, a última eleição tava uma loucura, tava rolando inclusive nego começou a ojeriza, ao verde e amarelo e o caramba, e não sei o que, aquela loucura. Quando começou a Copa aqui, a Vila Madalena, tava todo mundo de verde e amarelo. É verdade. Tava todo mundo, e as pessoas assim, meio que esqueceram da política. Tinha um e outro que falava, e depois que acabar a Copa eu vou ter que jogar a camisa fora porque Bolsonaro e não sei o quê. Mas as pessoas meio que se juntariam. Sim. Mas tinha uma torcida contra o Neymar. Tinha uma galera que não queria ver o Neymar se dar bem. Porque o Neymar configura... É bom, aí é... Que ele apoiou o Biruliro. Então mas eu acho que é por isso que eu falo. Eu que vivi as duas, eu acho tem uma diferença grande. Aqui é Vila Madalena. O Brasil inteiro vem pra Vila para ver a Copa. Então é um lugar que realmente se concentra. Mas é uma coisa nacional. Você ia em qualquer cidadezinha do interior. Isso começou as ruas todas enfeitadas. Era uma loucura. Era igual o Natal, que se perdeu, que não tem mais enfeite de começou rua. Em 2014, a Vila Madalena fica inchada desse jeito. Lembra? Sim, que foi, sim. Porque teve a Copa aqui, aí vieram muitos estrangeiros, então eles montaram nichos. Foi aí que eu aprendi a falar... Croata. Croata. Isso. Com os croatas. Mas aí, antes tinha realmente esse... Eu lembro, das coisas de você saía da escola, às vezes mais cedo, as ruas estavam todas enfeitadas, assim, quem falou do Natal? Você? Assim que como também, o Natal que acabou, também, né? Quer dizer, não tem mais enfeite. Eu acho que a questão é que tinha um espírito no ar. Coisa que você não vê mais no Natal, você não vê na Copa, só vê no Carnaval, né? Exatamente. Que é o único que tinha que... E é um espírito, mesmo um espírito ruim. pior, né? Não é um espírito bom que não, tinha mesmo também. assim, Mesmo o Carnaval. Mesmo tinha um espírito Carnaval. bom, agora não tem. Essa politização da vida, de todas as áreas da vida, né? O sujeito hoje não acorda, não dá um bom dia se não for político. Se não for político. O cara não consegue nem babar no travesseiro de uma maneira Até porque ele apolítica, né? Ele abre qualquer rede social, esse é o assunto, quer dizer... Então, aí sim, você perde toda essa espontaneidade da vida, né, brasileira. Embora a espontaneidade também não seja um valor em si, né? Sim. Mas a gente estava falando um pouco antes de começar o programa que o Brasil era visto, né, lá fora como o cordial, o alegre, o carpe diem, enfim, era sensualidade e levar a vida meio na brincadeira, no arame. Leva a vida no arame. E não era de todo, quer dizer, essa visão, embora estereotipada, não era mentira. Assim, a gente era um povo mesmo divertido, engraçado. Todos os estrangeiros que vinham para cá ficam até hoje. Que levou o Stefan Zweig, sim, quando escreveu o livro Brasil, País do Futuro, ele falou, cara, o Brasil é um país do futuro. Por quê? Porque todas as nações elas têm esse peso do passado que impede, às vezes, de solucionar algumas coisas. Ele chegou aqui e falou, cara, negros e brancos, todos juntos, todos integrados. É evidente que não é uma coisa... Às vezes você faz um comentário, o cara ele leva no preto e no branco, né? Como se então estava tudo perfeito. Literalmente, no preto e no branco. E aí, só que não era perfeito, perfeito. Mas comparando com outras nações, exato, realmente, você compara a segregação americana que teve no Brasil, cara, existia, eu não estou falando que isso... eu acho que é desumano com os negros de lá também, que eles sofreram de uma maneira muito mais radical dos negros daqui, embora os negros aqui também tenham sofrido muito e a gente não quer, quer dizer, sofrem. Não tem, não é uma a gente coisa... não está negando que não inclusive exista, você quer exista... um lance que inclusive buga a cabeça das pessoas. Acho que se for olhar a ancestralidade, eu sou o mais negro dessa mesa. Sem Isso dúvida. dá um ótimo corte. Teu pai é negro. Porque meu pai é negro, a minha avó é descendente direta de escravo. Meu pai também, pô. Aí você está sendo... tô fazendo white face. O meu tio, que é um sujeito... Eu gosto muito do meu tio, amo meu tio. É um cara que ele não... Pô, ele se identifica mais, às vezes, com algumas pautas de esquerda. É um cara que tá dentro da música, dá aula em escola de música. No meio dos músicos, sabe como é que é artista? Música é tudo comunista. Sabe como é que é artista? É difícil, né? E aí ele... E maconheiro. Ele ficava ouvindo aquele papo de racismo estrutural, não sei o que. Ele sofreu umas coisas esquisitas, nego falando do cabelo dele, não sei o que, aquela doideira. Só que ele olhava em volta e ele falou, pô, estrutural, mas dívida histórica...
porra, meu sobrinho é loirinho e ele convive com a gente. E ele também, pô, ele herdou, por assim dizer, parte da pobreza que a nossa família passou também. Então, pô, ele não tá sofrendo preconceito. Ele mesmo, ele olhava e falava, cara, e qualquer brasileiro praticamente, tirando quem tem a família que é imigrante europeu, acabou de vir pra cá, japonês que acabou de chegar. Que é difícil, fatalmente, né? Vai ter uma mistura aí. O cara olha pra trás e fala, pô, não é assim do jeito que essa narrativa tá sendo pintada. Tem umas coisas escrotas, tem... Mas, pô... Não. Existem clichês não, o problema é... Desculpa, pode falar. Não, pode. O problema foi a importação desse modelo de gringo, de briga social. Até o feminismo veio. Sim. Aliás, é uma coisa Tanto curiosa, a esquerda acusava o feminino de ser imperialista, o feminismo. Não, Os caras eram putos. Inclusive o termo machismo, ele é um termo anti-latino. Ele é um termo racista anti-latino. Ele foi criado pelos Estados Unidos como definir os latinos dentro do anticomunismo americano, porque eles diziam que a masculinidade latina levava ao autoritarismo comunista. Olha só. Olha, mas pelo caminho que estamos indo, não sei se eles estavam todo errado. Agora é curioso, né, que assim, as universidades com essa mania hoje de decolonização, né? A coisa mais colonizada que existe é o pensamento dentro da universidade. Inclusive o pensamento da descolonização. Exato, é todo importado. Não tem nada original nacional. Mas é curioso, por exemplo, no livro do Mário Vieira de Mello, aqui do Desenvolvimento de Cultura, ele aponta justamente isso. Ele fala assim, mesmo quando o Brasil estava começando a se juntar, né, com Getúlio, enfim, e as elites brasileiras tinham um desejo de desenvolver o país, projeto, né? Acabou virando também meio que um dogma, assim, se você não é a favor do progresso brasileiro puro, e se você também você é uma pessoa a ser execrada, não sei o quê. Positivismo está no porque entra o no positivismo, DNA, entra a existência, junta todas essas coisas meio importadas, e aí, só que a gente, como não passou, não foi civilizado, né, completamente civilizado, aí não herdou o que a Europa, né, ao longo de muitos anos, do bom e do belo e do verdadeiro, né, que é aquela coisa que o Joel explica isso muito bem, eu não vou conseguir reproduzir. E aí a gente acabou, porque se junta o esteticismo do Renascimento italiano, né, aí você tem a moral luterana lá, que é aquela moral muito forte, puritana, aquilo vai se juntando, enfim, com a verdade ao fundo. O Brasil só pegou a parte da estética. Faz todo sentido. E aí você vê o comportamento do brasileiro, expansivo, pura estética. Então, olha o Instagram, enfim. Não, aí eu volto... Não, pra você olhar o Instagram é tudo feio, né? Não, mas é feio, é brega, mas a tentativa é de parecer legal. Mas é um mal geral, isso acho, até internacionalmente. Sim. Mas agora, recente, aqui o Brasil passou a importar... O Brasil, né? O pensamento acabou voltando, meio que voltando, assim, né? Então a feiura, o Brasil exportou muita feiura. Nessa sensualidade, tá exportando cada vez mais, né? Essa coisa da estética, para mim, é muito forte, muito forte. Essa coisa da música brasileira, porque nos Estados Unidos não é tão longe assim. Ou você tem a música erudita mesmo, que aí é a música, né? E mesmo assim, eles já pegam John Williams, que aqui no Brasil, não, é música de cinema, é diferente, não é tão erudito assim, né? Tipo, para os músicos, eu digo mesmo, né? Para os caras, tem essa diferenciação. Mas você pega lá o country, não sei o que, e o sei lá, uma banda de rock grande lá, americana. Eu só penso em Beatles. De Purple é inglês. Então todos os rock que eu tentei falar, tudo que vem The Who, Beatles, é tudo inglês. Banda americana tem o Nirvana. Não, o Lynyrd Skynyrd, mas eles são meio caipira também. Mas enfim, você pega um cara desse, ou você pega um jazzista, ou você pega um jazzista lá. Eles sabem que não tem assim, aquela música, tem até essa aqui é mais cafona, é uma música mais lixão, mas assim, o cara não é que nem um Caetano, que é elevado a um intelectual que vai falar de tudo, é uma espécie de guruzinho como é que é aquela coisa? Não, eu entendo que você... O artista... O cara lá é um bom músico, tanto quanto o outro. Os dois se fizeram, legal, eu gosto mais dessa música, essa aqui é meio brega, não sei o quê. Mas não tem essa... aqui tem o cara, o Leandro e Leonardo, o que eles falam sobre política, não importa, mas o que o Caetano fala, aí a academia fica toda uma olhadinha. E entra naquele lance que
é uma distinção entre a cultura popular, de fato, porque no Brasil isso se perdeu. Eu não sei exatamente quando é que isso aconteceu, mas eu tenho a impressão de que havia uma cultura popular se formando, em algum momento essa cultura popular deixou de ser uma cultura popular e ela foi sequestrada pela indústria e virou uma cultura... Se diz isso no Brasil. Isso, no Brasil. Eu não acho que... Uma cultura enlatada. Eu acho que isso aconteceu em todos os lugares. Eu acho que o que aconteceu antes disso, de ser sequestrada pela cultura, foi ser sequestrada pelos intelectuais, pela academia. Então, tem um ponto. E pela política. O samba, quando nasceu lá no Morro mesmo, era realmente uma coisa, Sim. E era inclusive sofisticado, pixinguinho. Você pega coisas maravilhosas. Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, aquele que eu te mostrei. De repente veio o Getúlio e falou: o samba é o Brasil, vamos fazer o Brasil. E aí ele sequestrou e simplificou, porque para todo mundo era. E a esquerda pegou o samba para si para falar: nós somos do Morro, né? O cara lá morando no Leblon falando: não, nós somos do Morro. E aí não sei o quê. Então quando o samba foi pro apartamento do Leblon, foi aí que teve eu acho que essa sensação. E aí depois, óbvio, que aí a cultura em geral ficou industrializada mesmo. Aí é culpa dos Beatles até. Peraí, aí eu acho que tem eu também acho que foi mais ou menos esse caminho, mas o que a gente estava conversando até, a cultura, sobretudo a música pop, né, a música popular, essa junção de samba e a música mais urbana, né? Quer dizer, se bem que o samba é urbano, mas mesmo o sertanejo raiz lá, a música caipira, tinha umas misturas e inclusive tinham elementos estrangeiros, né? Alienígenas. Tinha, a bossa nova tinha o jazz ali no meio e tal. E a gente, só que é o seguinte, tinha uma característica, tanto é que ninguém conseguia tocar essa porra. Você pega lá os gringos tentando tocar os gringos tocando Stan Getz ou Billy Coban, né? Os caras são muito músicos, mas não conseguem. Tem lá porque é uma característica, tem um jogo de corpo ali que a gente que aí está dentro desse nosso... Eu acho que isso se perdeu, quer dizer, a gente até, isso é meio modernista, né? Meio Mário de Andrade, que é assim, pegar a cultura e regurgitar. Então, eu acho que tem um ponto importante, por exemplo, a gente como a gente foi influenciado muito por essas ideologias, por exemplo, marxismo, cara. Sim. Né? O existencialismo também entrou muito cedo na nossa... E o positivismo... Nossa, que mistura, né? Então, todas essas misturas acabaram criando um caldo, que aí é um caldo problemático, que é o seguinte, no Brasil... é aquela coisa que assim, parece que o efeito gera causa. As elites se tornaram elites no mau sentido mesmo do termo, da coisa que talvez o que o Marx via, assim, fala assim, não, os opressores. Só que assim, a elite não é a elite que eles dizem que... Não são hoje, só os hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma reflexão só para terminar o raciocínio, sobre a questão da Copa do Mundo feminina. É a mídia impondo que a Copa do Mundo feminino tem que ter o mesmo valor que a masculina. Quer dizer, é a elite querendo impor para a massa. Sim. Isso foi no Brasil desde que começou, cara. As elites sempre tentaram impor a massa, só que como as elites brasileiras elas são pré-alfabetizadas, elas só imitam. Elas imitam o que acontece lá fora. Elas não criam uma olha que legal, um ponto sentido que corrobora muito com isso, que eu estava conversando com o Luigi há pouco tempo. O Brasil é uma nação muito jovem, né? Comparado aos Estados Unidos, que também é uma nação jovem. Né? É uma nação muito jovem. Se encaminhou de uma outra maneira. Exato. Né? Então, é uma nação que começou a desenvolver a sua cultura e, enquanto ela começava a se desenvolver, entrou no meio, de forma muito rápida, a comunicação em massa. Sim. A comunicação em massa. Tanto é que... Não deu tempo de a gente ler. Eu acho que é imatura, porque é tão jovem, a gente é tão velho quanto os Estados Unidos, a gente não amadureceu, ficou sempre a aparência, essa coisa da aparência também é um clássico, a gente sempre vê, e é uma coisa que eu sinto em mim bastante, eu tenho muita dificuldade, assim, se eu sei e não pareço saber, para mim é ruim, é pior do que se eu não sei, mas pareço. Claro que eu sei que tá errado isso, mas no feeling, assim, no sentimento, para mim é ruim você não parecer uma coisa se você é ou se você não é. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem brasileira. E a gente ficou sempre no superficial, na aparência. Esse e aí, o ponto. Não amadureceu, que é o que o jovem faz, fica só na aparência. Mas esse era o ponto que eu tava traçando aqui. Não deu tempo de amadurecer, justamente quando a cultura tava começando a se formar aqui. Sim. Porque, olha, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que os caras...
eles tinham uma cultura, eles saem na porrada com os ingleses, saem correndo. Então, eles impõem a cultura deles sobre os povos originários, por assim dizer, sobre os indígenas lá. Eu não sei qual é o termo politicamente correto. Dessa vez eu falhei. E aí eles falam, não, o nosso negócio é isso aqui, eu vou impor isso aqui e acabou. Tem até um conflito entre o Velho Oeste e a urbanização, tem um conflito entre os cowboys, mas assim, tinha meio que já tinha uma agenda, né? Chegam os portugueses aqui no Brasil com a missão de cristianização, de evangelização, né? Os caras chegam e olham para aqueles índios e falam, a gente veio aqui para evangelizar, não pode matar os caras. Não né? Pode matar crianças. Sim, a gente, verdade. Os caras vão com calma, tentam aprender a cultura, aí vem os caras querendo explorar recurso, aí rola a briga, a igreja brigando com o pessoal da exploração, o cacete. Porque falam assim, os portugueses como se fosse uma coisa só, né? Como se não tivesse vários interesses, vários... Você pega, cara, tem carta do padre Manuel da Nóbrega, que isso não foi no comecinho da colonização, né? Já foi um pouquinho mais avançado, mas tem carta dele fazendo como se fosse, sabe aqueles diálogos de Platão, socráticos? Eram como se fossem diálogos para provar que índio é gente. Sim. Eu falo, não, é um ser humano com alma, tem que ser tratado com direitos e tal. Então, rolou uma tensão ali tinha um pessoal querendo mostrar, alfabetizar ali os índios e mostrar o evangelho e não sei o que, aquela coisa falar toda. Assim, tipo, não mata criança, porque não enterra viva, evita. Tentando até não é tão legal isso. Porque, novamente, do mesmo jeito que os próprios portugueses não tinham interesse homogêneo, os índios também não, tinha um monte de tribo. Claro. Exato. Em guerra uma com a outra. Então, teve essa tensão, quando o negócio começou a querer se harmonizar, não se harmonizou. Porque tinha... os interesses continuaram, né? Expulsaram os jesuítas. Será que, eu não sei se não se harmonizou em algum momento, porque assim, o Brasil teve... eu não sei, porque a gente não estuda na escola o Brasil Império, praticamente. Eu não sei o que foi o Brasil Império, a não ser, teve o dia do Fico, a independência, não sei o que, todos os pontinhos ali. Mas eu não sei o que era a vida do cara ali. O máximo que chega perto disso é quando eu leio o livro do... que é um dos que eu mais gosto, que é O Tempo e o Vento, que você consegue, mas aí já é 1700. Não, né? e também é muito centrado no sul do país, né? No sul do país. Mas assim, a gente não teve uma cultura de contar a nossa própria história. Sim, e em romances. Na cultura. Sim, na cultura. Na cultura eu falo mesmo. Na história. Sim. Então, isso, na ficção, né? Então, isso atrapalha a gente a tentar entender. Porque como é que eu vou pensar numa coisa que eu não faço... Ou seja, não se firma no imaginário do brasileiro a sua própria história, então, né? Quem chegou mais próximo disso, na verdade, foi a música. Quer dizer, a música, de certa forma, conta a história, só que conta mal. Quer dizer, não tem a profundidade. Desde quando? Porque a música... É mais complicado, né? Porque a música ela tem uma outra forma de comunicação, né? Que eu sei, mas é isso que eu digo. Por isso que o imaginário é superficial. Né? Assim, a visão é superficial, porque a única coisa culturalmente... internalizada, não sei se é essa palavra, no brasileiro, é a música. E aí depois até isso se perdeu, quer dizer, a gente aqui ainda tinha uma identidade, a gente falou de identidade do brasileiro, né? Quer dizer, mesmo a bossa nova, mesmo a tropicália, entendeu? Sim, que eu falo guitarras mal elétricas da coisa intelectual deles, do intelectualismo, mas eu acho que eles fizeram o problema, o que acontece hoje, isso, já que a gente está fazendo esse bate-bola aí entre passado e hoje, o que acontece hoje é que uma música da Anitta, nós falamos isso outro dia, se puser uma letra em inglês, ela é idêntica a um funkzinho mais ou menos. Os caras falam, o funk carioca. Funk carioca, a única coisa é se tiver um cara fazendo aí você fala, isso é meio brasileiro. É o único elemento que parece tem. Que nem esse... Porque todos os outros elementos são americanos, são de fora. Às vezes põe um pandeirinho. Até isso parece que é africano também. Se você voltar lá coisa tradicional africana. Mas afro tudo bem, porque brasileiro é meio afro. Porque pessoal. E o negócio parece que tem vários elementos aí. Primeiro, tem um fetiche da classe intelectual moderna, e eu digo moderna porque a intelectualidade incipiente que começou a se formar no Brasil com as universidades católicas, o caramba, que demorou para ter uma universidade aqui, formalmente, mas é também porque os caras,
logo no começo do Brasil tem aquela história que os caras começaram a pegar a turma lá de Coimbra e trazer toda para cá para alfabetizar a turma. Sim. Né? Então tinha essa preocupação antes de você formar universidades. O cara, primeiro precisa aprender a não enterrar as crianças, né? Primeiro. Depois, então você tem essa situação, mas você tem... Primeiro, depois que acontece tudo isso, a igreja é expulsa e o caramba, que estava se construindo no Brasil, a impressão que eu tenho, eu não sou historiador, não entendo nada desse negócio. Não, ninguém é aqui, a gente só chuta. Que eu tenho aqui. Tem aquela filosofia escolástica tardia, que ela se desenvolve na Espanha, em Portugal, ali entre os ibéricos. Isso. Né? O Brasil estava para herdar esse negócio, alguma coisa aconteceu que interrompeu a transmissão dessa tradição. Então... E aí entra conflito, porque é um negócio cabeludo, que é dentro, o Brasil Império. O Brasil Império não estava unido. Você tinha o conflito da igreja com a maçonaria, você tinha o conflito do pessoal querendo explorar a coisa comercialmente, com o pessoal querendo evangelizar. Sim. Você tinha o conflito com as tribos indígenas. Então, aquilo ali... esse é o Brasil colonial, né? Isso, O Brasil Império... O Brasil Império, eu acho que... 1800 já é diferente desse clima aí. Mas mesmo que não seja, toda nação tem tensões o tempo todo. Mas olha, o Império... É que o Império, mesmo o Império, você vê o próprio Dom Pedro I brigando o tempo inteiro entre o interesse da maçonaria e o interesse da igreja. Né? Você vê a treta que foi com o José Bonifácio tentando segurar os caras. Sim. Né? Até o próprio Dom Pedro II lá na frente, que nem maçom era, inclusive eu falei bosta no José programa Bonifácio, passado. posso estar errado, mas ele é um dos responsáveis pelo FICO, né? Ele e a Leopoldina. Isso. Eles foram dois... Porque o Dom Pedro estava meio... acho que eu não vou embora, meu. Acho que eu não estou curtindo isso aqui, não. Tem pastel de Belém. Tem pastel de Belém. E dentro da própria... Tem fado. Não, fado é aqui. A própria maçonaria tinha briga entre a maçonaria francesa e a maçonaria inglesa, que tem a maçonaria francesa que é mais liberal, e tem a maçonaria inglesa que, quando tentaram fazer com os Estados Unidos do Brasil com aquela bandeira horrorosa, o caramba. Então parecia que... Você já viu essa bandeira? Já viram ou não? A bandeira não, mas eu lembro desse nome. Notas, né? Estados Unidos do Brasil, acho que na até nota, a gente Getúlio, pegou até... As notas pegou até o governo militar. Acho que o governo militar é que tirou esse negócio. Mas a bandeira, chegaram a elaborar uma bandeira que era a lista verde e amarela com as estrelinhas. Tipo... igualzinha. Era meio... Tava pensando isso é pura tese, chute, tá? O Tomás Juliano, perdoa a gente, por favor. Não tem nenhum historiador. Não bate na gente. Não bate na gente. Quatro pessoas comuns tentando entender um pouco dessa maluquice. Que não vão entender nada, né? Mas essa sequência de rupturas, desde o Brasil colônia, quer dizer, porque você falou que os países têm conflitos naturais, então sempre uma tensão, né? Só que rupturas, você não vê isso acontecer. A ruptura lá foi a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. É verdade. Que aí foi uma evento ruptura. Mas foi o único. Mas também depois juntou tudo, né? Não, e outra, a Constituição é a mesma. Sim. Bom, a gente teve 30 quantos. Tem um ponto que, só juntando o que você falou, tem um ponto que ele trata aqui interessante, que ele fala o seguinte: como os Estados Unidos, no começo, a gente tinha mais ou menos que uma vocação parecida com a deles, né? Era meio que as duas grandes nações, né? Era o Brasil e os Estados Unidos, do Novo Mundo. E aí o que acontece? Com a Primeira Guerra, os Estados Unidos se tornam uma força muito, muito ativa na Europa, ele ajuda a reconstrução e a gente meio que fica para trás. E parece que também isso gerou na elite brasileira um senso de urgência de querer parecer também. Então, parecer. E aí esse desenvolvimento, e aí esse desejo de se desenvolver a qualquer custo parece que cegou muito desse processo, e a gente acabou, justamente por essa urgência, dando passo errado em cima do passo errado, tropeçando até. Você junta isso com o fato de que você tem essa série de rupturas, não tem continuidade no desenvolvimento nacional da visão, com o fato de que vira e mexe vinha nego de fora querendo meter o bedelho aqui também, e o fato da gente aderir, nessa pressa, aderir muito rápido às novas tecnologias de comunicação que vem de fora, que
transformam, né, a tecnologia, a comunicação em massa, ela transforma a cultura numa coisa muito mais passiva do que ativa. Né? Porque quando você tem aquelas rodas de conversa da família que se junta para contar história, para tocar uma música, a rodinha do violão, o cara toca um samba e não sei o quê. Quando você põe um rádio ali no meio, ou você põe uma TV, que o Brasil foi um dos primeiros países a ter TV. Antes da França. E uma das maiores TVs não estatais do mundo, só os Estados Unidos, eu acho, de TV não estatal. Não, só os Estados Unidos. Tanto é que tem aquele filme que eu sempre falo do Network, Rede de Intrigas, que só brasileiro e americano entende, porque é justamente sobre a briga de boxe. Eu me lembro que o Francis escreveu isso na época, ele falou assim, só americano e brasileiro vão entender esse filme. Na Europa os caras vão falar, porra, os caras estão brigando por causa de ponto. televisão. Ninguém vê televisão. E olha que interessante como pequenas coisas fazem tudo parece que cair, né? Inclusive a família vai se desintegrando. Exato. Porque você tinha, o que você falou, como é que era a configuração da sala de estar? Eram sofás, né? Uma mesa de centro, as pessoas ficavam lá, acabava o jantar, elas iam para lá, conversavam, enfim, tal. Chega a TV, chega o rádio primeiro. Ele domina o centro. Fica no centro, mas ele domina. Ele domina, as pessoas param de conversar, elas ficam escutando. Aí vem a TV, aí muda tudo, né? A TV fica na parede, as cadeiras ficam voltadas para a TV, e aí você tem a cultura passiva entrando. E aqui no Brasil, em nenhum lugar do mundo teve a influência que uma TV teve. Não. Né? Ou seja, a Rede Globo ela é responsável pela destruição da cultura brasileira. É uma das principais. Das principais. O Brasil sabe se destruir bastante. Mas assim, você pega a universidade, e a universidade, o jornalismo, que o jornalismo e televisão é a mesma coisa. São cara, os grandes responsáveis justamente por essa mentalidade. Mas você falou uma coisa do rádio, é engraçado, porque o rádio, para os mais jovens, o rádio antigamente não era que nem é hoje, passava novela no rádio. Não, o rádio era novela. Era a pessoa parava... Programas humorísticos. Não era só para escutar música, tinham vários eventos. E realmente você... E, aliás, a nossa TV foi... comecinho da nossa TV era foi rádio filmado, totalmente colada do rádio. Lembrando que toda a cultura, ela, de certa forma, ela é passada passivamente, né? A leitura, embora tenham formas de recepção. A cultura oral e a música não. É diferente. É passivo, mas... Alguém está lá, mas ela tem uma forma de se integrar diferente um pouco da televisão. Isso. A televisão massificou, né? O mesmo rádio, ele tinha um pouco desse espírito, que não era o espírito de massificação, era um espírito mais de entretenimento. Né? Como era o teatro, como era, enfim... E o rádio foi um fenômeno mundial, né? Foi um fenômeno mundial. Pelo menos no Ocidente. É muito doido que o Brasil, ele parece... Quando eu tento olhar assim para a forma do Brasil, não estou me referindo à forma da Terra, mas a forma da nação... Ele parece uma espécie de um liquidificador em forma de nação, que ele vai misturando tudo. Né? O pessoal fala da mestiçagem só do ponto de vista étnico, mas não, a gente tem esse lance de ser aberto para tudo o que vem, de acolher e tornar parte, né? Isso isso é legal. O problema é a dose dos ingredientes. Exato. Você coloca um brócolis, você coloca uma cenourinha, não sei o quê, depois você coloca um batalhão de ketchup, que é a televisão. Exatamente. Né? Cara, eu vi um vídeo recente. Não dá pra criar identidade assim, né, cara? A gente não tem um vídeo. Eu vi um vídeo recente no YouTube de um gringo que vem aqui, ele fala, onde é que é o bairro japonês? Aí os caras levam ele na Liberdade. Aí ele fica, não, mas aqui tem gente de várias etnias. Não, é que aqui não tem esse negócio de separação. Isso aí. Mas não é assim também. Não, mas eles são integrados, os japoneses são, e o cara acha esquisitíssimo. Porque pra nós japoneses é tudo igual, então lá tem coreano, tem chinês, tem japonês. E outra, o Bom Retiro também a gente sempre fala, né? Tem lá de um lado, tem os judeus, do outro tem o árabe, e tudo vai... Agora só vai brigar se um for petista e o outro bolsonarista. Não, e agora tá tendo treta aí, feia. Só que aí é coreano e chinês. Não parece que os árabes... hoje em dia? Agora, pouco tempo... teve uma confusão na 25 de março, né? Que saíram tiro. Não, mas aí não é uma briga isolado. Mas aí foi um caso isolado. Preciso olhar isso aí. Não é. Porque na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu sei porque eu cheguei a morar na 25 de março, inclusive, no apartamento do meu vovô Nés de Ascar.
Né, Jaskar? Era japonês, né? Claro, pelo nome dá pra perceber. Italiano. Né? Exatamente. Pelo teu nariz dá pra... A gente todo mundo tem o nariz puxado. Comia comida típica italiana, esfirra. Típica japonesa. Carne. Vai lá. Então aí o que acontece? Tinha os judeus, né, e os árabes. Vai tudo para Higienópolis depois. Eles vão ganhar dinheiro, se junta tudo em Higienópolis. Eu lembro que no Bom Retiro, minha tia, a irmã do meu avô, a irmã do meu avô, Não, prima do meu avô e irmão da minha avó que se casaram, eles foram para Higienópolis e o vizinho era um judeuzão daqueles também que a família usava a trancinha. Não sei o quê. E, até hoje tem. Eles iam comer lá, enfim. Até porque a comida é muito parecida. É de verdade. Árabe. Tudo naquela região. Me parece que não tem explicação para esse tipo de comportamento que não esteja na religião. Porque o cristianismo, agora eu não sei como é que o Islã trata isso, mas é a única religião que no seu texto sagrado está escrito lá que, olha, aqui não tem mais grego e semita, não sei o quê. Todo mundo é a nova aliança, em Cristo. Né? Né? Nova aliança. Exato. Então Não, com certeza. A gente nasceu com uma primeira missa, né? Exatamente. Foi a primeira coisa. Chegamos lá, vamos fazer um churrasco? Não, faz uma missa. Exatamente. Então, uma feijuca, não. Eu de volta olhando e falei, que doideira é essa? Que esses caras estão fazendo? Levantou uma armadeira aí. Lançando uma ioga. Bicho estranho. Levanta assim. Tem uma história bonita que eu não sei quando que eu vi, enfim, mas eu vou contar e se não for verdade, uma pena, porque ela é linda, que diz que os... Tomás Juliano, ó, vê lá. É um relato que os jesuítas, quando iam pro meio os caras iam, né, no meio do fogo lá no... Falar e assim, muitos morreram, mas muitos viraram comida, enfim. E diz que os índios começaram a levar aquilo a sério, porque assim, na hora que eles eram sacrificados, eles não olhavam para os índios, eles não tinham medo, eles olhavam para cima. Os índios falavam, caramba, o que esses caras estão olhando, né? Porque, são tribos bárbaras, né? O cara reza, põe as mãos, olha para o céu, aponta para o céu, e fala, cara, tem alguma coisa aí que dá uma força para esses caras, os caras não sentem nada. Muitos saem, até ficam alegres, né? Tem relatos das cartas do São José de Anchieta que são congruentes com isso. Que então. O cara, ele começa a levar flechada, ele vira e ajoelha. Ao invés isso de fato tem. Então... E São José de Anchieta não estava, contando vantagem. Na verdade, ele estava puto. Ele estava puto e falava, por que ele que entrou na companhia antes de mim, depois de mim, tá morrendo antes? Por que não fui eu? Ele tá indignado, entendeu? Na carta. Então, olha o espírito que movia esses caras, né? Aí neguinho vem falar. A igreja católica, a culpa católica. Olha que legal. Esse lance de ser muito acolhedor com outras culturas, de misturar as coisas, não sei o quê, se ele vem do cristianismo, eu acho que ele tende a assumir à medida que o cristianismo some. E o cristianismo some, me parece que é por um problema de formação. Hoje em dia a gente fala dos padres e tal, mas se a gente volta lá atrás, você vê, por exemplo, na literatura brasileira, o próprio Graciliano Ramos tem aquele diálogo do Padre Silvestre, que ele está falando sobre que a revolução, o comunismo não pega no Brasil porque o povo tem religião. O cara fala, que o povo tem religião o quê? O cara entra no catolicismo como se fosse um buffet, pega de lá o que gosta, depois vai no espiritismo, pega o que gosta de lá e depois vai na... E assim, não é recente isso. O Graciliano Ramos não é um cara novinho. Se você... O próprio Lima Barreto, o Isaías Caminho lá, ele fala, né, que o Isaías ele chega no Rio. Sim, é antigo isso. Isso é antigo. O próprio Manuel Antônio de Almeida, no Memória do Sargento de Milícia, você vê todo o lance do clero ali, aquela certa... Né? E nem os revolucionários, que o Isaías, e aí eu não estou tratando a literatura como um fato histórico, tá? Só um retrato de algo que o cara viu. Sim. O Isaías ele tem um amigo que é um amigo revolucionário chamado Leiva, e aí o Leiva ele é comunista, mas ele gosta de perfume caro. E aí, de vez em quando, ele vai ver a palestra do padre matemático positivista. E aí o Isaías pergunta, como é que pode... Ele é anarquista, na verdade. Como é que pode você ser anarquista e ir na palestra do positivista e não sei o quê? E o cara começa a inventar uma ginástica mental para justificar, o Isaías para de prestar atenção no Leiva, pensa em outras coisas e termina no final da explicação. Então... Você acabou a história? Acabei a história. A história de olhar para cima. Esse problema da formação, teve algum momento ali em que a gente perdeu o fio da meada e ninguém levou mais nada a sério. Então, ao mesmo tempo que é muito legal a gente ter esse lance de acolher todo mundo, em algum momento as pessoas pararam de dar valor à base, que levava a gente a acolher as coisas virtuosamente. Que a base é cristianismo. Exatamente. O Papa João Paulo II falou, o brasileiro
católico no sentimento, mas não é católico na fé. E é exatamente isso. Isso é outra coisa que eu também identifiquei em mim na minha conversão, principalmente no começo. Sim. Que eu ia lá e, mas eu não sinto nada. Eu tal. tenho umas Aí recaídas. até que eu tomei uma bronca do padre Michelino e falou, que sentir? Você não veio aqui pra sentir. Para com essa viadagem, cara. E a fé é um ato racional, inclusive. Exato. E não tem cachorro com fé. Especialmente no meu caso, que foi um ato realmente que teve mais a ver com leitura do que com... No meu caso também. Né? Então, não adianta você querer... Uma conversão intelectual e não mística, depois né? Isso. Você falou que não tem cachorro com fé, o cachorro do Lucas... O meu cachorro, eu falo shalom, meu consagrado, ele me dá a pata. Shalom, meu consagrado, ele dá a pata. Tudo que vem do Lucas, a gente tem que... Sensacional. O menino, logo mais ele vai estar aqui e editando ao mesmo tempo, né? Bilocação, tá quase no caminho da... Mas a gente tem, o Brasil, eu estava falando, eu estou pensando nessa coisa brasileira, como pegando todos os elementos que a gente identifica. Uma coisa, por exemplo... Começa com o índio, que eu acho que não estava gravando quando a gente falou. Não. O que a gente pegou do índio? Índio toma banho todo dia... Índio... Dá beijo de nariz? Não tem aquele horário para trabalhar e não sei o que, vai fazendo as coisas conforme precisa. Você não fazia beijo de índio? Não lembra do beijo de índio? Isso era o beijo de esquimó. Era de esquimó ou era de índio? Não, eu acho que são Esse povos que têm nariz. É do gelo, pô. A gente beijava muito de nariz. Então, isso eu identifico, essa coisa uma certa tranquilidade, até com o corpo, né? De estar todo mundo meio pelado, tá tudo bem. E as índias, foi um colega meu que me contou, que pode ter tido ou não experiências com índias. Colega não, amigo, tadinho. Colega, porra, desculpa. As índias, elas, especialmente as que estão ali nas tribos e tal, elas têm um lance com a libido assim, que não é esse fetiche da mulher falando que eu sou vagabunda, não sei o que. Não, é assim. Não, tem uma coisa... Não. É uma coisa natural, assim, natural. É natural. Quero pegar aquele cara ali e fazer um negócio com ele. Acabou. Não tem eu vou... Não tem sermão, não tem feitiço. Mas é a mesma, também, a questão... Vai lá e crau. É uma coisa normal. Uma questão mais natural, porque eles realmente não têm... eles não passaram por esse processo civilizatório. Eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, mas há um processo civilizatório do Ocidente que criou o pudor, criou um monte de coisa, que para eles não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas a gente também não pode generalizar, porque tinha tribos e tribos, né? Não sei se toda tribo era assim. Tinha tribo canibal. Não, que o cara estava com fome e comia o outro no sentido literal. Veja, talvez em locais mais frios devia ser um pouquinho mais complicado, porque tem uma corrente... Não, mas será que o índio americano tinha essa coisa da libido? Não sei. Entendeu? Não sei. Mas o americano também, os caras nem deu tempo, saíram matando os coitados dos índios, não conversaram direito. Não teve tete a tete. E aqui rolou um lance. O americano era inglês, nem transava muito. Tem um outro lance que é o seguinte: os índios, eles. Tem essa. Dentro da moral católica, você tem ali o rigorismo, que é uma posição moral que, inclusive. Eu não sei se foi condenada, mas a igreja meio que dá uma... Fala, para com esse negócio aí. Esse aí tá exagerado, né? O escrúpulo, tem o pessoal... o rigorismo pode levar ao escrúpulo. Mas leva ao escrúpulo. Isso. Mas o lance todo é... E olha, quando você chega, você vai catequizar um povo novo, que é meio liberalzão nesse sentido, você nota... Você percebe pelo contraste os exageros. Então deve ter alguma coisa no catolicismo brasileiro que, mesmo de maneira ordenada, cumprindo os dogmas, as exigências morais, ele não é tão turrão quanto seria... Quanto os puritanos americanos, essa coisa assim. E aí, isso é bem interessante. Isso é legal porque, justamente, só para completar, desculpa. Não, eu só ia falar que ninguém é de ferro também, né? Chega aquela índia toda libidinosa para você, por mais que você... Mas esse aqui é o ponto. Uma das primeiras coisas que começaram a fazer foi que o cara, você quer ficar com a índia? É o seguinte, mas você vai casar e você vai criar essa família direito. Então, à medida que as índias elas eram catequizadas e entravam na fé, e aí também não era uma coisa perfeita. Às vezes entrava, passava 3 dias, o cara tava lá levantando o braço pra lua, enfim. Sim. Mas porque a criatura, né? É o problema de base da criatura. Ela já veio com esse... a gente mesmo lá de fábrica, né? Não, e aí tem uma coisa aí que eu acho bem interessante, porque me irrita muito essa questão dos caras quererem reescrever a história. Eu fui no Museu do Ipiranga, vai ter um horizontal sobre isso. Porque
o problema não é o cara querer descobrir, vamos ver como é que os oprimidos viviam. Legal, vamos ver o que é o e como a gente oprimido. Deixa... Mas o cara quer realmente inverter a história e fazer que os oprimidos eram muito bonzinhos. Sim. Então não teve índio que casou. Todo índio foi dizimado. Não teve índio que acabou se civilizou. Se incorporando à sociedade. Não teve português índio. que quis viver lá com os caras lá. Porque perde um pouco da profundidade do ser humano. Sim, a história foi feita por pessoas. Vira maniqueísta no mau sentido. E aí, novamente, é uma elite querendo impor para a massa. Falando que não podemos contar a história por meio das elites. São eles. Eles querem contar uma outra história. Exato. Então a gente não pode cair nessa armadilha de aceitar essa história. Aí o que veio dos Portuga? Veio o cartório? O que veio? O Xerox autenticado? A religião ali. Não, Belém? Tudo bem. Não. Trouxeram uma hóstia. O cristianismo a gente já falou. Mas qual é a nossa... esse calor ibérico? Essa língua, poxa vida. Que na verdade a gente já... Não tem nada demais a língua. Junta muita coisa, né? Você junta o negro, você junta o índio, você junta então, eu estou fazendo um de cada vez. Então, o problema é que depois chegam os italianos, chegam os japoneses, cara, vem tanta gente pra cá. Então, mas qual é essa característica? Isso é que é o legal. Eu acho que a característica do brasileiro... Aí, o especialista em Gilberto Freire poderia nos ajudar, mas assim, essa miscigenação mesmo. Acho que a miscigenação no Brasil. Essa é a tese do. É o grande barato da nossa raça, né? O Brasil não é homogêneo. Da nossa peculiaridade como povo, né? Tanto é que, olha, você olha. Espiritualmente, psicologicamente, a gente tem problemas seríssimos, né? Muito sérios. É um país quarta camada. Quarta camada, exatamente, esse é o ponto, entendeu? A carência, esse é um lance que eu acho que é muito, precisa ser muito... A quarta camada civilizacional querendo imitar o gringo para inglês ver. Para inglês ver e achar bonito. Você faz só da boca para fora, tudo da boca para fora. A ponto de a gente ter a Embratur fazendo propaganda com bunda de mulher para fora, mostrando, olha, as belezas naturais. E aí aliás, foi o Dória que foi um dos... Foi na época que ele era da Embratur. Nossa Senhora, tipo assim, né? Literal, eu não tô falando bunda, uma mulher na praia ao longe, passeando. Eram 4 bundas, uma na Brasil, visite o Brasil. O cara vendendo turismo sexual, total. Mas é que também o Dória ele não tá sendo hipócrita, ele gosta de mostrar a bunda, né? Sim, é verdade. É a dele, inclusive. Exato. Corte, tem que ter um corte. Vai ter um corte. Vai ter um corte. Mas aí eu volto para depois da República, também o Brasil mudou um pouco o seu caráter. Muda o caráter? Isso é isso que eu digo. Difícil. Essas rupturas não deixam... não dá para você criar um caráter, enraizar em alguma coisa, porque toda hora está mudando. Quer dizer, o golpe militar da República, né, que aí expulsam o imperador aqui do Brasil e tal, primeiro, não teve participação popular nenhuma. Assim, tem um livro citado... Como é o nome dele? Eu falei no começo do programa. O golpe você diz a República? O golpe da que República. É o verdadeiro, né? O verdadeiro. Inclusive tem... Então, ele tem um livro chamado Os Bestializados, que é bem interessante. José Murilo de Carvalho. Sim. Boa. Ele conta ali como foi, né? Como aconteceu todo o teatro lá do golpe. Uhum. E a participação zero da população carioca específica, quer dizer, era ali, né, que tudo acontecia, exatamente, era o centro do Império, Brasil, inclusive. E tanto é que tinha povão, boa parte achava que o imperador estava lá ainda, que não... Demorou. Até porque não tinha rede social. Se o cara entrar no Twitter, o cara vê também. Brasileiro. Eu estava uma vez com o Márcio Scansani e o Andreassi, e tem um amigo deles que tem a editora junto com eles lá, que é um... Armada. Não, mas ele era da Linotipo, Laerte. Linotipo. E ele é um cara que estuda muito o período do Império, ele é apaixonado por Dom Pedro II. E ele fala que a história do golpe é muito louca porque é o seguinte, o Dom Pedro foge com a família de madrugada. E diz que ele fala, sabe por que ele foge de madrugada? Porque ele era tão querido que ele falou que se eu sair daqui durante o dia, o povo vai se revoltar. Seguramente. E eu não quero ver o sangue do meu povo derramado. Olha o nível desse cara. Alguém já amou o Brasil. Alguém já amou o Brasil, já amou o povo brasileiro, né? E isso entra no ponto, né, que a gente ficou zanzando o que é o Brasil, Tem algumas características isoladas, mas olha, se você pega uma região
Você não precisa viajar muito. Você vai aqui em São Paulo e vai numa padaria, você vai pedir um pão francês. Se você for em Santos, que é aqui do lado, você vai pedir uma média. Na média. E não vai lá no sul, que é o então. certo, diga. Vai lá no sul. Vai lá no Média sul e pedir um cacetinho. Vai lá no Porque sul, você sabe então, como que é você que vai é. pedir. O sul é café. Você vai gostar. Média é café com pede leite. cacetinho. Média aqui. Você tem essas diferenças. Você vai lá no Nordeste, você tá no Cerrado, o cabo fala seco, igual a terra dele. A voz é seca, É igual. seca e vai cortando a sílaba no meio. No Cerrado, né? na Caatinga. Na Caatinga, o cara fala, pega o celular aí. O cara fala, o quê? Né? E vai lá pro litoral e o cara fala mole, entende a sílaba. É curioso isso. Então você vê que tem na própria, dentro das próprias diferenças geográficas que tem no país, você tem comportamentos diferentes e linguagens diferentes, mas isso é uma coisa que parece que é comum, tipo de cabo a rabo no Brasil, e que as pessoas vêm tentando mudar, eu não sei quem, eu não sei porquê, mas vem tentando mudar, que é diferente o quanto for. Se o cara, tem até aquele lance, né, o cara que fala, pô, se você é do Sudeste, é do Nordeste e quer pegar a mulher, você vai no Sul e fala que você é de fora. Mas a pessoa... Então se você vai lá no Nordeste, as mulheres também. Então tem esse lance que, de cabo a rabo, pessoal, é todo mundo muito diferente, mas todo mundo acolhe a diferença do outro porque acha legal. Acha um pouco mais. Leva a diferença. Às vezes. Não é só assim, o meu igual é meio. Aí vira síndrome do vira-lata. A né? gente fica meio. Esse aqui é de casa, foda, né? Eu quero. Puta, isso aqui veio de. Ou o cara veio de São Paulo. Ou o cara veio de não sei aonde. Pô, isso aqui, ó, esse copo aqui é francês, amigo. Sabe o que eu fiz? Você falou isso agora. Eu fiz uma viagem, quando eu era jovem, bem jovem. Eu fui pelo sertão do Nordeste, andei na barca do São Francisco ali, a gaiola, que hoje não existe mais, e a gente seguiu pelo sertão até o Ceará, até Fortaleza, e de Fortaleza a gente desceu pelo litoral. E isso que você está falando é muito claro, quer dizer, eu estou falando isso de mais de 30 anos, bobear 40 anos. Isso foi 77, 76. Olha só. E assim, a diferença era brutal, assim, de comportamento, de mentalidade, jeito de falar, exatamente isso que você está dizendo. Mas aí a TV quando a gente chegou em Petrolina, a gente passou uns dias lá e teve uma festa de conclusão do primário de uma das meninas lá, e a gente saiu no jornal. Assim, os paulistanos na festa do não sei o que lá, entendeu? Tinha uma... E olha que loucura, eles têm esse lance de acolher o cara e relevar a diferença, mas ao mesmo tempo ele não renega a cultura local. Porque você vai lá no Nordeste, orgulho, o cara vai falar, pô, você tem que provar que o vatapá. Exato. Você vai no Subato, tem que tomar um chimas. As pessoas, elas estão... Elas querem te mostrar, exatamente. São Paulo, exceção é São Paulo. São Paulo, São Paulo é metrópole, já tem metrópole. Mas é mais cosmopolita. Acho que São Paulo acabou agregando. Mas você quer levar o teu amigo de fora para o restaurante no boteco, no puteiro, sim. Não. Na Nossa Senhora do Brasil, para ver a maravilhosa liturgia. Isso que eu quis dizer. O que eu estava querendo dizer. Mas assim, tem a urbanidade. Eu acho que assim, o que acontece muito, né, o povo ainda permanece com as suas peculiaridades, eu acho, assim, não sei, porque eu não sou um cara tão viajado, já fui mais. Mas a elite, eu acho que as elites são cada vez mais parecidas, seja ela no Maceió, ou seja ela de Porto Alegre, entendeu? Elas são cada vez mais pasteurizadas, a vida digital mais falsificadas, né? Sim. Mas a gente ainda falou isso outro dia, que se você vai num casamento de endinheirados, eles estão ouvindo funk carioca. No casamento, entendeu? Na festa funk mais pesado. Sim. Então, eu acho que o grande problema do Brasil, se eu pudesse enumerar, o principal é a elite. E a segunda é a intelectualidade. Que é elite também. Que é elite. Hoje em dia... Muda, é verdade. É tudo a mesma. Quem é que tem recurso para ficar sentado lendo livro o dia inteiro? Exato. Ou malucos que vão mesmo como elite intelectual, que nem eu. E olha que treta. Quanto mais esse pessoal se pasteuriza, mais se fomenta um sentimento de divisão. Porque o cara, ele fica aquela caipirice desgraçada, você que se acha superior porque sabe falar inglês e tá acompanhando a cultura, o cara fica, é uma caipirice do cacete, porque tudo que vem de fora ele acha que é uma beleza, tudo que é daqui ele acha que não presta, ele fica olhando com aquele nojinho, aquele nariz empinado. Exato. E aí, o que acontece? Começa a fomentar uma divisão. Porque tem muitas
muitas crenças divisivas que vêm de fora que o cara começa a enfiar aqui. Racial. Todas essas pautas são importadas. As pautas woke, que exatamente. estão chegando com tudo nas metrópoles, né? Eu não sei se o Brasil profundo... Então, é que tá, chega, porque, por exemplo... de novela. Parintins aí, recentemente, agora teve o negócio de Parintins lá. Eu não sei o quanto aquilo que aconteceu faz parte do que virou, ou é folclore de cara que gosta do também Twitter, mas diz que lá, meteram funk, tem funk rolando no meio do show, de Parintins, que é um negócio absolutamente que era folclórico. Regional. Eu vou dizer, então, eu era agenda GTV, agenda, falando sobre a agenda. Então, exatamente. Sim. Os discursos, quer dizer, dos artistas. Eles estão já impondo mesmo. Eles não tomaram os meios de produção, eles tomaram o marketing dos meios de produção e estão enfiando tudo que é tipo de porcaria goela abaixo. Quando eu era criança, eu lembro que eu percebi um desalinhamento entre o que eu estava vendo na TV e o que os meus pais, o que a minha família no geral fazia, né? Sim. E eu olhava para aquilo e eu falava, esse pessoal da TV é mais bem sucedido. É mais legal. Sim. E o pior, quando entrou a internet, piorou mais ainda. Porque eles são mais legais ainda. Porque na internet você não tinha o filtro no começo. Sim. A internet era meio punk. Então, os caras falavam, não sei o que. Eu falei, esse pessoal aqui satanista que é legal. Sem censura. Era realmente esse pessoal satanista que é legal. Eu pensei que era metido a satanista, eu assistia lá. E aí... Boa. E tem um lance que, assim, me parece que isso piorou, porque, assim... Nem o lance do cara ser meio punk tem mais, porque os caras estão se censurando. Num nível que teve um caso recente de um rapaz chamado Cartoonizando, que tem um canal que ele fala coisa de curiosidade de desenho. O cara tem sotaque de Paraíba. Ele é claramente Paraíba. Ele tá lá na Paraíba, ele dizia ter vergonha do estado dele, e a cada 3 palavras que ele falava com o sotaque carregadíssimo dele, ele botava umas 2 em inglês, pra disfarçar. E assim... Cafonice. Cara, e é uma coisa bizarra. E você pega essa molecada que, tá o tempo, vai da escola, volta da escola, vai pro computador, vai pra internet. Ele não tá tendo contato com a Terra, talvez com a Terra dele, aquelas particularidades geográficas que parecem ter uma correlação com a forma de falar, não chegam mais a essa pessoa. Sim. Né? Antigamente... Tanto desculpa te interromper, porque é pertinente. Em Portugal... já estão falando com sotaque brasileiro por causa das internet. Novela. E os portugueses estão putos. Novela, os caras são apaixonados pelas novelas brasileiras. A molecada só vê coisa em português e sai falando em português de Portugal. E aqui todo mundo sai falando igual paulista, né? Porque são os paulistas que dominaram a internet primeiro. Sotaque, né? E aí, não tem mais um contato com a terra, não tem mais um contato com os regionalismos, e rola uma ruptura, assim... que eu não sei como é que a gente transpõe entre essa geração mais nova e a geração anterior dos pais. Eu tava no meio do intermediário. Essa molecada mas mais você jovem... um ponto fudido, porque eu lembro, na minha época, eu também olhava pra TV e falava, isso aqui é muito mais legal que minha família. E isso gerava, né? Você quer se afastar da família, você fica meio com vergonha da família. Do que a Globo acha legal. Do que a Globo acha legal. Você vai pra onde? Armação ilimitada. Aí você vai o quê? Você quer se aproximar dos seus amigos. Top model. Exato. Todas essas... E aí é engraçado, porque minha família não tinha religiosidade. Eu via que alguns amigos meus, que a família era mais rígida, eles tinham um pouco mais de ordem do que eu. Né? Então acho que talvez essa coisa também... Como a gente não tem a religião, praticamente quase nula aqui, fica muito mais difícil para a família, não, mesmo que a família tenha boas intenções. No Brasil, No Brasil, não aqui. Eu digo, mesmo que a família tenha boas intenções e bons valores, fica muito mais difícil para eles criarem e educarem o filho dentro desses valores, mesmo que seja mais... do que quem tem um pouco mais de rigidez e moralidade nesse sentido. Quando eu era criança, eu não era uma criança rebelde. Eu me lembro claramente do dia que eu fui pegar uma fita do Harry Potter na Mega Mil Vídeo, e eu falei, mãe, quero o Harry Potter. Ela falou, não. Eu falei, por quê? Eu devia ter uns 6 anos. Não, eu falei, por quê? Deus não gosta. Eu falei, puta, ele e o dono da locadora sabe? Precisa avisar o cara, pô. Porque, pô, Deus é um negócio sério, né? Só que o negócio é que começava a aparecer aparentes contradições, às vezes contradições mesmo, e eu fazia as perguntas, e a minha mãe não me respondia e o meu pai estava longe. Meu pai saberia responder, inclusive, mas ele estava longe. Então, acaba que, pela má formação religiosa, muitas vezes, você tem esse primeiro rompimento. E aí, poxa, olha, desculpa, mas a religião
E aí tem um monte de pessoal mais tradicionalista, mais da tradição, firmeza, não sei o que, vai falar que eu sou boiola. Mas é o seguinte, a religião sem o amor de Deus não presta. Eu também acho. É um monte de... Olha, eu tenho só essas regras, não faça isso. Exato. Pra mim é tão ruim quanto qualquer outra coisa. Perde o sentido, na verdade. O cara vai olhar pra aquilo e vai falar, não faço por quê? Sem a imitação de Cristo, olhar e falar assim, cara, isso... O Joel falou aqui, entrar no inferno dos outros. Tem muita gente que olha de cima. É muito legal ser católico assim, julgando todo mundo. Como se você fosse o Deus, não a criatura, né? Exato. Então, cara, isso aí também é um mundo da merda. E aí entra nessa situação e tem essa barreira, né? Que assim, tinha com a TV, mas agora é muito pior, porque, olha, antigamente você vai acessar a internet, você precisa de um computador, o computador tá na sala, aí depois o computador tava no quarto da criança, aí daqui a pouco o computador tá no bolso. Tá no bolso e assim, se o moleque for um pouquinho mais esperto, ele consegue fazer o que ele quiser ali, sem os pais sequer terem notícia. Claro. Então, existe uma questão do mundo de hoje também, né? Que eu acho que... Mas ainda insisto que a identidade brasileira... Existe alguma coisa, e eu acho que mudou desde que eu nasci para hoje. Por exemplo, a lei de Gerson, mudou muito. Que era aquela coisa da... Mudou jeitinho. Até às vezes, nesse caso, para melhor. O jeitinho, não, a lei de Gerson, não sei o quê, o malandrão. Era meio legal você ser meio malandrão. Sim. Hoje, aliás, existe... Tá, só um parênteses rapidinho, porque é uma injustiça o que fazem com o Gerson. Sim. Coitado, sim, porque ele só foi fazer uma um comercial. E aí virou a lei do Gerson. Né? Eu vejo o nego até hoje xingando o Gerson, esse filho. Não sabe nada. Coitado, não. Que é uma propaganda que ele fala, gosto de levar vantagem em tudo. Certo? Não, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Certo. E eu também. Isso aqui é o... E aí era a vantagem do cigarro. De fumar um cigarro mais legal. No Brasil tem... Mas isso era meio... Não é que era legal, mas tinha uma... lembra que a gente falou do Ferris Bueller? Era uma coisa assim, o malandro... Tinha um charmezinho. Tem um charme, exatamente. Depois, o Brasil se ferrou tanto com a malandragem, não sei o quê, que eu acho que aí sim houve uma ruptura no Brasil mesmo. E aí você vê a turma do funk, do cara que é hedonista no talo, meio do crime também. Do malandro, você vê que hoje no poder a gente tem um monte de malandro, né? Não, então, mas aí tem a galera... E eu acho que um outro pessoal que era mais assim, tudo bem, também uma certa... Deu uma retraída. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem uma divisão maior. Ficou mais moralista no bom sentido também. Eu acho que o Brasil... Teve um o Olavo foi um cara que colocou algumas ideias que o brasileiro nem pensava. Porque o que eu acho, para mim no final... Então, no caso do Olavo é interessante, porque o Olavo foi o único que talvez soube condensar ideias de fora numa brasilidade. Mas ele não negava o Brasil. Então ele é isso que eu tô falando. Mas eu estou dizendo isso, ele pegou... A palavra que ele usava... Ele pegou muita... a questão universal. E transformou isso em algo genuinamente brasileiro. Ele não negou, ele não pareceu pedante, tanto que uma das coisas que ele sempre falou, você pega o cara da USP e você reconhece pela desafinada. O termo que ele usava para isso era um termo muito certeiro, que é um termo que é ligado ao movimento artístico brasileiro. Ele fala, não, olha, meus alunos têm que ser barroquizantes. Porque o que é o barroco? Essa mistura de elementos estranhos que aparentemente não deveriam estar juntos. E eu diria que até eu iria além desse lance da malandragem. Eu diria que a malandragem, da forma como ficou, ela é, na verdade, uma subversão de uma característica boa do povo brasileiro. No Brasil existe um negócio chamado a lei que não pega. O cara passa uma lei e o cara fala, tá errado. Isso aí não é bom, não. Isso tá errado. Não vou respeitar essa parada. Isso parece que remonta também às origens lá do sistema jurídico brasileiro, que tinha cada capitania ali, tinha meio que uma jurisdição, e quando ia resolver, vinha um juiz, e o juiz ele não via com a lei positiva. Era um cara que estudou teologia em Coimbra, e não sei o que entende de moral, e resolvia segundo a moralidade. Agora, mas isso é um sonho tão distante. Sim, mas eu estou falando, é um eco. Por exemplo, se você pegar nos 2 anos que nós tivemos aí de travamento, pegou muito pouco. Né? A imposição dos 2 últimos anos aí que nós tivemos de coisa assim, é a lei que não pega. Entendeu? Por exemplo, lá fora, lembra que o teu filho veio pra cá e falou, não, aqui tá muito mais mais de boa do que lá. Porque isso, aliás, eu acho uma característica interessante, que é a desobediência civil natural do brasileiro. Ele não tá revoltado, ele não tá. Prefiro não. Prefiro não fazer.
prefiro não fazer. No meio do pandemônio lá, exatamente. Quando o Vitor chegou aqui, ele falou, cara, isso aqui tá uma maravilha. Você não imagina o que tá na Irlanda, porque meu filho em São que mora na Paulo, Irlanda. como é uma metrópole, era um pouquinho mais... Pegava mais pesado. Em algumas cidades maiores, mas no interior. Ou mesmo na periferia. Só que você vê. Quando essa característica está ordenada, eu falo, eu não vou fazer isso aqui por quê? Porque isso aqui vai contra um princípio maior. Sim, beleza. Okay. O problema é que perdeu-se o princípio maior e ficou só isso. O que eu quiser, que se dane. Tanto é que você entra o católico na religião e você fala, meu filho, olha, não pode comer carne aqui nesse dia. Aí o cara fala, beleza. Você vira a esquina, ele tá fazendo churrasco. Né? Porque ele não entende, ele não tá ligando. Mas eu acho que a questão que eu tava falando, a malandragem foi um exemplo. O que eu quero dizer é que mudaram algumas características desde que eu nasci da alma brasileira. E eu acho que tem uma alma. Sim. Só que é uma alma um pouco pulverizada hoje, porque realmente teve essa cisão. Eu acho que a cisão entre as pessoas que querem uma lei, acreditam numa verdade, que querem uma coisa mais ou menos organizada, não uma ordem alemã ou suíça, entendeu? Mas uma coisa assim, porra, me deixa viver, vive aí, não enche o saco. E a galera que, não, aqui é festa, aqui é vamos bunda pra lá, que se dane, o sexo tem que ser livre mesmo pra todo mundo, pra criança, que eu não sei cachorro, pra não sei o quê. Entendeu? Eu sinto que isso é muito mais junto. Tem uma decisão, eu acho que tem uma decisão que a gente reconhece essa cisão muito mais em redes sociais, né, do que na vida mesmo, do dia a dia. Às vezes eu convivo com um monte de gente. O que eu sinto que mudou a relação primeiro, a mídia social, a tecnologia, por exemplo, isso aqui. Né? Eu sou de um tempo que, você ia paquerar no bar, era tranquilo, né? Você tá lá, não sei o que, tem a mesa do lado, vou lá. Entendeu? Hoje, cara, primeiro que tem essa coisa dessas pautas importadas do assédio, de não sei o que, então você já não sabe onde você pode ir. E o outro detalhe é o seguinte, a pessoa tá aqui falando com um monte... Quem que me falou isso, cara? Isso pra mim é um puta dado. Não é só que brasileiro, mas eu acho que o brasileiro ele usa demais isso. Assim, hoje tem um aplicativo que os jovens ficam vendo quem está perto. Quer dizer, o cara não vê quem está ali, mas ele fica procurando para ver quem Caraca, é um negócio ele não vê quem está na mesa. Ele não vê quem está na mesa, mas quer ver quem está próximo. Quer dizer, doideira, uma coisa ele pode ir lá e olhar, absolutamente, né? Falar um oi. É irracional, cara. É antilógico, né? Uma coisa fora da... Então tem algo realmente que está acontecendo, uma mudança. Acho que não é um privilégio brasileiro. Não, mas é que o brasileiro ele tem muito apreço por isso. Tanto que mas é o que ele falou, a gente pega essas tecnologias e... somos os maiores. A gente foi o maior do Orkut, o maior Facebook. É que nem gafanhoto, entra nessas coisas. Deu uma novidade e fala, agora que vai, né? O Threads daqui a pouco vira só com o brasileiro. É isso aí. Não, o negócio que, cara... Mas eu acho que a solução um pouco, por isso que eu acho que o Olavo teve um papel tão importante, e eu acho que vai ser, e eu espero ainda mal que o meu lado otimista, eu penso que é o seguinte, ele plantou um monte de semente, um monte vai ficar no espinho, aqui, né? Aquelas coisas. Semana passada o sermão foi esse, né? Foi na igreja. Algumas vão ficar por aí, mas pelo menos não se falava em autoconhecimento, estudo e não sei o que. Isso pro brasileiro, para mim mesmo, um cara que gostava de ler, gostava de me informar, gostava de tudo. Para mim, isso não era assunto na minha vida. Você querer ir mais longe, você querer conversar com os grandes, os grandes mestres do mundo, da cultura, né? Música. Ele fez uma virada, né? Que a gente achava a cultura uma coisa meio não é para mim. Adoro. Não é uma dor. Então é isso. Não, o negócio, fica aqui citando o livro, fica aqui falando de música, não sei o quê. Não, cara, a cultura é o cerne da tua vida. Exato. Então eu acho que isso pode fazer com o tempo, porque o que é a alma do país? É a soma de todas as almas das pessoas que estão lá dentro. Das influências. Se as pessoas são melhores, a alma a característica daquele lugar vai ser melhor. E isso que o Olavo fez vai gerar um efeito. Pode ser que gere, pode ser que não.
Mas é o seguinte, essa cultura que se perdeu na classe média, que estava imitando o chefe rico, que estava igual o Ivan Illich, olhando para as pessoas ilustradas. Isso, Ivan Illich. O Brasil tem muito... Rússia tem umas coisas. Tem então, muitas coisas. Mas superou antes da gente. Burocracia. Então, fica olhando esse negócio, imitando aquele negócio, aquela pompa, aquele negócio. E quando você olha para as comunidades, para as favelas, para o pessoal mais pobre, o cara, ele assim, primeiro, tá lutando para sobreviver. Não Segundo, tem tempo. Quando ele não tá lutando para sobreviver, ele tá na religião. Porque na religião ele encontra ajuda. Porque Deus Às vai vezes lá ele e tá com o junto, cara, né, lutando pra sobreviver na religião. na religião, e as pessoas se ajudam. Sim, É a irmã se que uma fica com o filho da outra, Sim, e não sei sim, quem junta a cesta básica e não cacete. A gente falou disso. Então, temos isso, exemplo aqui. Só que acontece que às vezes a filha, ela se esforça para que a filha entre numa universidade e ali Calma, a filha vai se Veja, deixa eu terminar o raciocínio. vai entrar nessa classe média. Não, calma, deixa eu terminar o raciocínio. O Olavo fez uma já coisa. foi. não, Você não vive fica cortando a nervosa, gente, quando a gente corta, nervosinho, fica nervosinho. É que não, o ponto era ai. justamente a solução disso. O ponto é que o Olavo, o que ele fez? Olha, quem estava ouvindo o Olavo não era o cara que está na favela. É o sujeito de classe média. É o sujeito de classe média que falou, epa, então esse negócio de materialismo Mas a ideia era criar uma elite, né? é bait, né? Que vai- Assim, Vai disseminar. e o ponto não é nem a questão de disseminar, é uma reconexão. Agora, para esse cara que ouviu o Olavo e que aprendeu que a religião é uma coisa importante, que o transcendente existe, não sei o que existe a verdade universal, ele consegue olhar para aquele cara ali na favela que está na igreja pentecostal dele fazendo aquele negócio todo, ele consegue olhar e ele entende. Sim. Ele entende e ele consegue se conectar com esse cara. Isso foi uma coisa que mudou com o Olavo. Ouvi, por exemplo, todo mundo falava do Enéas. Ah, o Enéas é maluco, tal. Eu ouço hoje, vejo as maluquices do Enéas e vejo que dentro de algumas maluquices ele falava ele coisas tinha mais um interessantes. jeito de maluco do que Não, mas tinha- o maluco mesmo. Tinha. Era positivo. Tinha uns positivismos, essa coisa. Mas o lance é que, às vezes, isso que você falou tá perfeito. Só que, às vezes, aquela pessoa que está lá rezando e se ajudando ali, trabalhando, tentando crescer, ela está fazendo um esforço fudido para pagar uma faculdade para a filha e a filha vai se corromper por causa dessa porra. Ela Entendeu? vai, mas vão ser menos agora, porque o vírus já entrou. O vírus já entrou. Ele já deu um jeito de espalhar pelo menos um pouco. Sim. Então, Não, esse é o eu ponto, sou né? otimista nesse ponto, eu também acho. É como se tivessem pontos atomizados na sociedade e de repente eles começam a se conectar aos Espero que pouquinhos. sim. A gente espera que sim. É uma boa. Mas assim, o brasileiro, ele é craque também em pegar uma coisa que tá indo bem e fuder tudo. Mais uma ruptura. Tanto é que saindo dessa Quantas mesma... quantas vezes a gente já falou, puta, Agora vai. ali, não sei o que. Saindo do próprio lado tem uma treta. Tinha um... Que é Fala. o lance dele com o comunismo. Estamos se reconectando de novo, não sei o que. Aí você olha pro cara que é meio esquerdista e fica, comunismo mentiroso, filha da puta, não sei o que. Porque o Olavo tinha o lance do anticomunismo também, que muita gente entendeu errado. Sim. Né? Sim. Então você gera você resolve um problema e cria uma outra polarização. Né? Isso. Mas falando sobre isso, que nós somos os avacalhadores, né, das ideias. O Erasmo Dias, que era um secretário de segurança, era secretário de segurança dos milicos, aqui de São Paulo, na época dos milicos. Aliás, eu apanhei da polícia dele. Ele era santista, a gente se via na praia, aquela coisa brasileira mesmo. O cara, de dia na praia, de noite de dia na praia, né, jogava tamboril com meu pai. De noite na E de cela. noite, o cara... E aí ele dizia isso, porque ele foi à União Soviética e, obviamente, ficou encantado. Claro, o cara era Tudo um puta funciona, de um né? nazi do cacete, viu toda aquela ordem, aquela coisa maravilhosa. E falou, o comunismo, esses caras não estão errados, o comunismo tem que vir para o Brasil. O problema é que se vier, vão avacalhar. Se alguém quer acabar com o comunismo, deixa ele chegar no Brasil. Então, tem um pouco disso, tem um pouco tendência do nosso negócio com os nossos heróis, né, cara? Que eu acho massa. A Carmen Miranda sofreu isso, o Tom Jobim sofreu isso, Pelé sofreu isso, todos os caras que chegam longe, os nossos bandeirantes, os caras Machado, lá no Bandeirantes, tudo bem, os caras tiveram esse cara, não tô negando o que eles fizeram de ruim, mas caraca, o cara foi a pé de São Paulo até o meio do Amazonas
anos em 1600, 1500. E voltou, né? Quer dizer, o pior é isso. Alguns voltaram. Porque é o seguinte, eu quando saio de um posto de gasolina numa estrada, eu não sei direito se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita. Exatamente. Quer dizer, esses caras, iam de São Paulo para Santos, cara, e voltavam. Exato. Senso de E o direção. português burro que saiu lá de coisa com navio. E ele que é burro, né? E tu que é o espertão que tá aqui jogando. Não, com o Waze falando, nossa, não saí na rua errada. Com o Waze. Com o Waze consegue errar a rua. Então essa coisa do Brasil, para mim, pessoalmente, é uma mistura muito difícil, assim. O Brasil tem muito, eu amo odiar e odeio amar o Brasil. E eu acho que a gente chegou num ponto, por exemplo, eu vejo na minha vida, né? Que você tem que se descontaminar de muita coisa, mas às vezes você pode se descontaminando também de coisas boas. Boas, né? isso. Você quer fazer um esforço tão grande, falar, cara, não preciso me limpar. Não precisa romper com tudo, que é o que o Brasil faz. Não, o Brasil rompe a cada, sei lá, você precisa fazer uma limpeza, cara. Entendeu? Aí uma limpeza de saúde mental, intelectual, enfim, decidam, né? Mas e aí você acaba, por exemplo, tem uma questão da espontaneidade, que é uma coisa meio do romantismo, mas que aqui funcionou. Sim. Aqui não era uma coisa... Sim. Porque a espontaneidade, para ser espontaneidade, tem que ser espontânea, né? Ela não pode ser falsamente espontânea. Vamos ser espontâneos agora. Aquela coisa, o romantismo, ele tinha uma falsa espontaneidade, o romantismo europeu. Né? Você pegar, Goethe, lá, os caras do Werther lá que queriam se matar, aquilo não é espontâneo. Aquilo é simplesmente uma desrazão, né? Sei lá. Mas aqui não, aqui veio essa coisa e parece que a gente tem esse prazer em ser espontâneo. Porque o Brasil é que nem música. Agora o Brasil é só plexo solar. O Brasil é um grande plexo solar. Só tem plexo solar. Tudo é sentimento. Francis, né? Eu não sei, falando que música é Francis. O Francis que falava que mas assim, parece que tudo é sentimento. Tudo, artista só e assim... Aí é que tá. Uma coisa que eu acho que tá mudando, não só o Olavo, mas ele foi um dos principais. É assim, não é mais... Não dá opinião, uma coisa que ele falava, que eu acho é isso. A gente tem essa coisa, e a gente tá aqui dando a nossa opinião, mas a gente fala inclusive, que a gente não... Né, mostrando que a gente não tem opinião formada. Não tem. Então, a discussão é legal justamente por isso, porque a gente está levantando. Exato. Comentem, falem. Depois vão ler. Tomás Juliano xinga a gente. Nessa linha, o Otto Lara Rezende falava que ele, como todo brasileiro, conhecia os 3 primeiros minutos de qualquer assunto. Isso aí. É isso, né? Eu me encaixo perfeitamente. Não, e a dificuldade, que isso o Lavo também falava, de dizer que não sabe. Né? Então, e isso impede... Não estou falando da gente, estou falando, mas o brasileiro em geral, qualquer assunto, ele quer dar um pitaco, assim. E isso impede, às vezes, a boa relação. Eu acho isso que... atrapalha a relação. Puta merda, isso atrapalha. Mas aí eu não concordo. Eu acho que uma coisa que o brasileiro precisa recuperar também é isso. Fazer as coisas meio direito, não caretinha de tudo. É legal ter a malemolência, mas, hoje eu fui botar a gasolina. Aí o cara falou, a bomba daqui, gasolina comum, aqui, só tem a gasolina coisa aqui, a bomba quebrou a da gasolina comum. Você quer ir do outro lado? Eu falei, será que esse cara tá me dando um golpe? Será que quebrou mesmo? É muito chato essa coisa, né, cara? Eu tomei um gogó no posto, porque o cara falou que furou o pneu, e aí botou um negocinho, disse que eu manjo pra caralho. Sei de tudo de carro. O cara levanta o negócio. Isso tá precisando do líquido X lá. Eu embarquei em todas, mas aí depois eu li na internet que alguns postos estão fazendo essa malandragem aí. E é engraçado, do mecânico ao técnico do computador que faz essas coisas. Não importa. Mas aí que tá, eu acho que são dois Brasis. Tem uma galera no Brasil que você fala, quanta gente a gente não conhece. Não, que é honesta, que é trabalhador. Eu fiquei agora, você falou uma coisa que eu queria saber se esse termo existe em qualquer outro lugar do mundo. Mecânico de confiança. Será que existe isso em outro lugar do mundo? Encanador de confiança. Tem um eletricista de confiança. Caraca, velho. Eu só tenho de desconfiança. Eu até hoje não achei os de confiança, pô. Não, é demais. Difícil, fogo. Mas, cara,
país continente desse. Não. Tem. Cara, e estamos aqui por algum motivo. Deus colocou a gente aqui. Sim, não foi por acaso. Eu não gosto do Brasil. Eu também não. Eu fico puto com os falo mal. Hostil. Agora, eu fico bravo quando o nego de fora vem falar mal, é igual falar mal de irmão. Eu posso. É a única coisa que une o brasileiro mesmo. Quando vê um gringo que vai reclamar do Brasil. A gente falou. Mas até vocês me fizeram lembrar uma coisa. Até nisso o Brasil sabia rir dele mesmo. Porque quando nos anos 90 já os Simpsons fizeram, ou 2000, um negócio que é engraçado pra caralho, e tem tudo a ver, a gente tem um monte daquelas coisas lá, e obviamente é uma piada, já veio político, querendo, vamos processar, não sei o quê. Cara, o Brasil, primeiro, então, o Brasil perdeu um pouco a capacidade de se rir, de rir. Mas então, eu acho que essa polarização, né, esse rompimento entre lados aí, eu acho que politiza tudo, né? Quer dizer, tudo é política, tudo é discutido pela lente da política. E aí perde a graça mesmo, porque política é um troço sem graça, cara, é chato. Eu diria até que talvez seja pior. Na verdade, a política se torna uma antipolítica e a política, enquanto antipolítica, politiza situações que não deveriam ser políticas. Exatamente, sem dúvida. Por isso. Você tira a política do seu devido lugar. Exatamente. Não, e as próprias relações políticas. O que era para ser relação política? É relação de conciliação, de negociação. Olha, tem interesses diferentes que nós temos que harmonizar. Não é harmonizar interesse para construir um país. É brigar, é aniquilar o outro cara. Porra, extirpar, como diz. Destruir tudo que o outro lado fez. Né? Até o Sarney tinha o pacto social, que a gente chama de pato social. Agora tem uma questão que a gente não levantou, que é a questão da lisonja, a questão do puxa-saquismo. Isso é uma coisa isso é abominável. Isso é uma característica... Eu lembrei disso porque... É brazuca. Eu lembrei disso porque tem uma... Não, tem. Mas assim, que formiga. Quando o Sartre veio pra cá, ele... sim, aquele... Estamos aqui. E o Sartre, como é um sujeito totalmente podre, né? Ele amou aquilo. Claro. Amou, saiu tecendo elogios ao Brasil, não sei o quê. E aí diz que o Camus veio pra cá também e recebeu o mesmo tratamento, né, Camus? Só que o Camus com uma lente muito mais... O existencialismo no Camus é muito mais negativo do que positivo. E isso era bom nele. E ele, cara, ele destrói, ele aponta justamente essa coisa, cara, você nem sabe quem é a pessoa, o cara fica te dando um monte de coisa assim. Mas aí você tá falando também de uma galera, elite, né? Tipo assim, acadêmica, a burocracia que sempre, este aqui, o meu senhor, excelentíssimo, essa coisa... aquele nosso amigo que fazia novela, comunista, filho da puta, mas fazia novela, escrevia novela. Nosso amigo, Dias Gomes. Os personagens políticos dele eram sempre assim. Não, esse aqui, meu querido. Odorico de Paraguaçu. Excelentíssima. Excelentíssimo. Tem essa coisa. Aquele cara como é que é o cara fazendo um discurso botando os adjetivos que não existe lá? É o... Sim. É uma elite também carente. É uma elite carente também que precisa ficar se autorreferenciando. E tem uma coisa, quando você pensa dessa coisa de babar ovo do europeu, quando era colônia ainda. Então, isso vem de muito tempo, né? Primeira treta que o cara só vê você, só vê você de acordo com aquilo que você tem, né? Isso acho que é geral, cara, geral. Você vai em encontro, assim, quem é que ganha o holofote? É o cara da mídia. A gente sabe, né? A gente foi em vários desencontros, as coisas mais cafonas do mundo. Não, olha quem tá aqui. Esse cara só fala no Twitter. Mas ele tem 120 mil seguidores, 200 mil seguidores. Então, cara, é uma coisa que você olha e fala, cara, isso não acaba. A celebridade da hora. Isso não acaba. Não lembro. Eu sou muito velho para ficar lembrando a memória A memória do Brasil tá... por isso que 4 anos. O do Luigi dura 10 segundos. E senhor memória curta. E você vê quem é que falou que o Brasil... ele falou da memória, como é que é? Ele disse que o Brasil... Não foi o que você leu na abertura? Não. Ele falou que o passado do Brasil sofre de Alzheimer coletivo. O futuro a Deus pertence. E o presente, carpe diem.
É isso aí. É isso. O Brasil, ele sintetizou o Brasil. Passado Alzheimer, esquece. Esquece tudo, esquece. Adeus pertence, os caras não quer nem saber. picham monumento, entendeu? Zé Bonifácio, cara, foi pichado lá em Santos. Eu nasci em Santos, cresci em Santos. E não nem sabia quem era Zé. Eu fui visitar a casa dele uma vez com a escola, o túmulo. Com a escola, assim, foi um dia falaram dele. Depois nunca mais falaram. A importância desse cara, pô. E, cara, é um founding father, né? Se fosse americano, teria 10 estátuas, os caras lá. Mas a gente vai achar um jeito de mas a estátua cara, que tem, ele, sei lá, tá comia com... não gostava de usar talher, pronto. Sei lá. Que nem o Dom Pedro que teve caganeira. Vai dar um jeito. Escondia frango no... esse era o imperador. Dom João. Dom João, também. A figura do Então, o glutão. Imaginário. Aí os caras criaram... Quantos anos eu passei achando que o Dom João era retardado. Até descobrir era um idiota, figura, né? O tamanho da figura. O cara que deu um chapéu no Napoleão, velho. Só. Deu um gogó no cara. Tá na hora. Eu acho que conhecer o Brasil, você precisa passar pelos cronistas brasileiros, pela literatura brasileira, às vezes até mais do que pelos livros de história. Ia te perguntar isso. A gente teve uma escola... De alguma cronistas? Escola? Não, de escola de cronista, eu acho que no mundo não tem. Não tem. Assim, pelo menos nesse formato, tamanho, né? Quem era um grande cronista era o Chesterton, um grande cronista, sim. Mas o Chesterton era uma outra forma Mark de Twain, crônica. Né? São totalmente... A nossa crônica é uma crônica muito peculiar. Muito peculiar e muito boa. Rica. Muito rica. Mas a crônica não é uma espécie... Não é o contista que tem pouco de preguiça. É um pouco. Eu acho. É um gênero. Eu acho que é um gênero. O Lessa, que eu falei dele no começo do programa, ele falava assim: o Brasil só é bom de crônica porque ele não tem fôlego para escrever romance. Isso Então, sim. Mas o Érico Veríssimo escebeu 5 volumes. Mas é uma saga. Então, você vai pegar 7 volumes. Você tem, por exemplo, escritores que escreveram compulsivamente muito bem, como Machado de Assis, que também é um ponto fora da curva em qualquer país. Não tem qualquer país, o Machado de Assis seria gênio. Você tem outros que vão na esteira dele junto. E aí você tem realmente a pulverização, né? Você tem muitos bons livros, mas nem sempre de escritores com constância, né? Você tem o Zé Lins do Rego, até a metade. Então, você tem até metade dos anos 50. Você tem grandes escritores com obras de fôlego. Depois, você tem bons livros. Né? Enfim. Estou tentando lembrar aqui alguns. João Baldo se aplica até aí, porque o que as pessoas fizeram com eles? Nada, não. São completamente. Inclusive, do nosso lado, a gente ataca, muitas vezes ataca sem saber o que é pior, né? O cara que fica lá estudando, falando de vida intelectual, não sei o quê, vai falar mal do Manuel Bandeira. Monteiro Lobato, lembra do pessoal falando do Monteiro Lobato? Desculpa, bicho, você tem que comer muito arroz e feijão pra falar Manuel Bandeira, porque o cara esbarrou no modernismo. E no modernismo ele cunhou a maior frase que define o que é o Brasil. Que é a vida que poderia ter sido e não foi. E não foi, isso aí. É a síntese do que é o Brasil. É isso. É o que poderia ter sido. Pneumotórax, num poeminha com 3... entendeu? Então, assim, tem muita coisa. E a gente tem muito escritor desconhecido, muito escritor fora que não se fala. Você tem, cara, no Brasil inteiro, você pode procurar literatura do Goiás, literatura do Mato Grosso, literatura do Amazonas, Pará. Tem gente foda. Tem gente foda. São Paulo, até no WhatsApp do Neymar. São Paulo tem gente muito boa. Mas assim, São Paulo o problema de São Paulo é que São Paulo influenciou negativamente. Com o modernismo. Com a Semana de Arte Mas Moderna. até eles, cara. Não, tem bem. Cara. Então, tem coisa legal desses. O que eu ia dizer? Lógico que tem um nome. Demonizar esses caras é um erro. Claro. O que eu acho que a cultura se fincar em cima desse alicerce é uma merda. Exatamente. Agora, falar que tudo que os caras escreveram, tem coisas deliciosas, do próprio Oswald, que é o mais parlapatão lá. Mas que são, aí o cara vai e elogia um cara que é bem pior só porque ele é meio ideologicamente alinhado, entendeu? Então, isso é um problema. A arte, ela não tem... A famosa história do Zé Lins do Rego, porque foi comunista, o Zé do Rego. Zé do Rego. Foi comunista. Porque foi comunista e pronto, não vamos ler, entendeu? Porque o cara foi comunista e falou, escuta, bicho, você não tá entendendo o que é, o Graciliano. Não, o Zé do Rego não era, não. Não, era o Graciliano. O Graciliano foi preso. Foi. Memórias do cárcere.
Enfim. Polícia do Getúlio, que essa era brava também. Era Vamos braba. terminar E a cantando gente, hino, a gente nem falou das ditaduras, né? Né? Que a ditadura do Getúlio, que foi muito Brasil mais... é muito- Então, é esse lance da ruptura, cara, que eu acho que influencia em tudo. Toda hora rompendo. Getúlio, e o mais curioso é essas reviravoltas, né? A gente vê o Lula de volta e o Getúlio também veio, o Getúlio voltou. O cara foi um dos maiores ditadores mais E volta sanguinários democrático, do coisa E e volta volta pelo um democrata. Pelo voto. Pelo braço os braços do... Enfim, já está terminando, mas eu vou lembrar de um detalhe que para minha vida fez muita diferença. Nada para a vida, acho que, do Brasil, embora, sei lá, talvez alguém possa... Mas que era esse sentimento que agora vai, mas não foi. Não que foi. foi quando o Tancredo morreu. Tancredo morreu, Caraca, eu tive também. Eu tinha 10 aliás, anos. Eu tinha 10 isso anos. Eu lembro, cara, isso é um detalhe vivamente disso. que eu tava, né, eu já era sim, pai, já era, etc. É, Pessoas... Sei lá, eu lembro foi meu uma pai, vez que eu vi o Brasil unido. Em torno da o morte do Tancredo. Se bem que o Brasil era todo mundo meio esquerdista. Porque não tinha direita no direito, Brasil. Quer dizer, pelo menos publicamente não tinha, né? E aí ele morre, cara. Então, eu lembro que aquilo foi um quadro. E se tivesse vivo, ia ter uma uma coisa merda, pra mim. vamos falar a verdade. Não Isso sei, ia ter salvado. por isso que eu falei, Isso não não sei dá se ia pra fazer saber. grande. Eu não Isso sei não se dá ia pra fazer saber. grande diferença, porque era o Tancredo, né? Ainda no outro dia eu estava falando. Exato, Se, cara. Pensa bem. se os milicos tivessem deixado, feito o que tinham prometido, Lá que atrás, né, em de- 64, 66 ia ter eleição, O o Lacerda levava fácil, Caraca. e aí, sei lá, se seria outro Brasil. Então, é sempre a terra do céu. Para né? mim, na verdade, o Brasil que eu gosto é aquele que o Disney mostra lá. o do, Da quero polícia. morar lá. Quero morar Quero morar nesse na- país. Que tem o coqueiro que dá coco lá. A Carmen Miranda dançando, Zé Carioca. Carmen Eu não é diria- a A irmã irmã, da- Tucanos, a irmã da Carmen. Eu vou Aurora Miranda. Eu vou ter que catolicar e isso é muito chato, porque Ih, lá vem. eu diria que talvez seja uma bênção o fato do Brasil sempre não ter ido, sempre ter quase ido e parado. Não. Porque, Não dá pra olha, saber. veja, a fundação do Brasil chegou aqui e consagram a terra a Deus, né? A parte da fundação dos Estados Unidos é um rito pagão envolvendo a Sim. macumba com a porra do soro de milho e o cacete numa pedra muito esquisita e o caralho. Coca-Cola. Um bagulho. Não, é um negócio muito estranho lá, todo simbólico, um rito Sim. esquisito. A princesa Isabel, ela, em certo momento ali, antes de assinar a Lei Áurea, ela sabe que aquilo ali vai dar problema pra ela, né? Foi pouco antes, o lance da Nossa Senhora Aparecida, meu Deus, a Santa é Negra tem que abolir esse negócio, que loucura é essa? Ela entrega o reinado do país à Nossa Senhora. Ela Sim. fala, olha, se eu não E governar... faz a coroa dela. Isso, A coroa exatamente. foi ela que... Se eu não governar esse país, que a senhora governe, né? Isso. Então tem vários desses episódios assim que o país é entregue a Deus. E sempre que o país se une em volta de um princípio que não é transcendente, que foram quase todas essas vezes, eu não sei se foram todas, Não. o Thomas Juliano sabe, eu não. A coisa fala, agora vai, e Deus fala, calma aí, a terra é minha, consagrada para mim, tem que ser por minha causa, senão não vai. Pode ser. Essa é uma impressão. Não sei se ele pensa dessa forma egoísta, mas assim, eu acho que você Egoísta não, tem um é a ponto que eu acho que é o salvação seguinte, do brasileiro. a gente tá vendo a história pela nossa perspectiva, né? Da perspectiva de Deus, essa história ela tem sim. muito mais caminho, Aliás, né? já foi contado, já sabe tudo. Enfim, Sabe mas até onde vai dar. E veja, mas é isso, de repente o caminho seja tortuoso, por isso que vai dar. Por isso que E, chega olha, bem, né? Escreve, De ó, repente vou chega falar bem. uma coisa que ninguém nunca disse. Deus escreve certo por linhas tortas. Olha, Coisas. anota Legal, essa né? frase, Anota, pô. vou Marca anotar. aí. Pô. Mas é engraçado Deus que você escreve estava certo por falando. linhas Gerson, tem que abrasileirar. Você Não, é fala Elias Didi, que é o chute oblíquo dissimulado. porque Didi. você pega a Grécia, tem um mito fundador. E os caras estão onde estão hoje. Não, onde eu tô, pois não é. Não dá pra dizer que... Mas lá quando os deuses começaram a entrar em crise, surgiu a filosofia grega, faz um pouco... Foi agora, mês tipo... passado. Não, mas, Passou um pouco de tempo. mas a questão é, o que eu quero dizer é que o nosso mito fundador vai mudando. E aparentemente vamos ter outro logo. Porque a gente está em 64 desde 64. Ninguém fala de Sim, outra coisa. sim. Eu acho que inclusive nos anos 80 o 64 voltou pesado. Mas e- volta e- sempre, volta Não, sempre. voltou por causa da Constituição e aí ficou, né? Porque a nossa Constituição é toda traumatizada com 64, então tem todas essas coisas Direitos, de- direitos, uns direitos, direitos malucos
de tudo, você tem nenhum dever, né? E... Aliás, é proibido ter imposto, é proibido ter imposto acima de 12%. No Brasil? Sabia na Constituição. Olha aí. Acho uma graça. Nossa Constituição é ótima. É muito boa. Então, a gente não tem um mito fundador. O que poderia ser, que seria tipo Bonifácio, Dom Pedro, foi destruído. A gente, depois, que seja... começou, mas que seja depois os republicanos poderiam ser um mito fundador. Não foram, acabaram porque aquilo ali acabou. Aí depois o Getúlio foi uma espécie de mito fundador. Depois, na época, tanto é que virou. Meu avô falava de Getúlio. E ele nem era. Meu avô que não é meu pai, eu sou avô por parte de mãe. Deixar claro isso. Meu pai era anti-getulista. Meu avô lutou contra. Eu tenho um avô que gostava do Getúlio. Não sei, também que gostava do Getúlio. E os dois se davam bem. Esse é o barato. Esse era o Brasil. Mas por quê? Porque é aquela história. Na época, também o brasileiro tem essa visão. Eu não esqueço nunca de um taxista que puta, isso faz tempo. Que um dia falou, não, o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Sarney. E eu, todo mundo metia a lenha no Sarney. Eu falei, cara, como assim? Por que você acha o Sarney? Não, porque foi no governo do Sarney que eu comprei meu apartamento. Tem isso também. É possível. Então, sim, é a vida. Muitos dos caras que falam da... É transformar sua pequena vida em algo central. O governo militar não é só por uma questão ideológica que acho que os militares realmente... Porque na época eu saía... E realmente tinha a questão da segurança e tal, mas na época eu era próspero. Então, o brasileiro não tem essa coisa de olhar de longe também. Não, só olha a janelinha. A janelinha dele. Aí eu acho que... Se for até um pouquinho além, que bem fez, né? Obviamente, os caras estão em condições materiais muito melhores, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas que bem fez todo esse avanço e todo esse acúmulo de dinheiro. Você vê o tanto de desgraça que também saiu de lá, né? Você tem mais meio de ação para propor algumas coisas boas, mas fez um estrago também, né? Então Tanto que hoje eles estão também com uma crise de identidade muito maior que a nossa, às vezes até. Mas eu não sei. A América, aqui a gente vê a América Califórnia, né? Nova York. Sim, você vai para meio... América Profunda. América Profunda é outra coisa. Outro mundo. E tem música count. Então, eu acho que tem um chão que os caras pisam, entendeu? Aqui a gente é tudo meio de lama. Abstrato. Assim, tipo, você vai... Então, tem um chão, mas os caras ficam andando em volta e negando que o chão tá lá. Sim. Negando o chão que tem. Olha, tem que se unir em volta do Cristo. De uma galera. Esse é o ponto. Não, tem outros caras lá dentro que estão contra o woke. Também simplificar os Estados Unidos aí, eu acho meio foda. Ser anti-woke não é ser pró alguma coisa. Os Estados Unidos não é cristão, não tem um puta de uma galera cristã. Esse é o ponto. Tem um monte de gente cristã, mas a fundação do país é muito esquisita. Os Founding Fathers não são santos, tem um monte de problema ali. Esse é o ponto. Não, estamos falando de Brasil, vamos voltar? Vamos voltar. Porque... eu estava falando justamente do Brasil. Tem um chão que as pessoas ignoram, esse é o ponto. O Brasil tem esse chão, também acho. Exato. Tem esse chão. O problema do Brasil é que a gente fica muito perdido na abstração. Às vezes você não discute a cadeira, você fica discutindo a ideia de cadeira. Ninguém fala da cadeira. Não, porque a cadeira deveria... Não, mas tem uma cadeira aqui, usa essa, caralho. Não, mas a cadeira deveria ser... Então tá, então fica aí. Fica aí sem sentar de pé. Né? Eu não sei, estou tentando fazer uma fabulação aqui do que eu acho que às vezes a discussão fica nessa. Né? Sai meio sai desse chão que a gente precisa voltar. Né? É isso. O Brasil, samba que dá... É esse Brasil que eu queria. É isso aí. Encerramos. Se bem que isso aí também Eu acho que tá bom. A bom. frase final do Olavo, que é aquela famosa do brasileiro, ele tem 2 neurônios, né? Um a favor e um contra. Eu acho essa ótima, né? Se você fala que você não gosta de milho, então você gosta disso, né? Tipo, você já joga você pra pamonha, né? Outro dia eu tava falando, o cara falou, eu não gosto muito de quadrinhos, mas por que você é contra os quadrinhos? Exato, eu não gosto de quadrinhos, eu só não leio. Eu só não gosto de ler, acho meio, não enxergo direito, muito pequenininho. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Encerramos? Chegamos, detonamos. Ninguém mais fala de Brasil mais. Sim, só o Tomás Juliano para corrigir a gente. Inclusive, dessa vez vai por nossa causa, porque a gente falou e agora vai. Agora vai. Quem assistir salva o país. Agora o Tomás Juliano vai fazer uma live só falando a merda que a gente falou aqui. Por que esses caras ficam dando palpite, sabe porra nenhuma de Brasil? Você tem toda a razão. Terminando essa live, o Xandão e o Lula vão rezar um terço juntos para resolver o problema. Caraca, velho. Que medo. É isso aí.
Medo de... Vou até tomar uma aguinha. Boa noite. Com as canecas do Quinto Elemento. A do Felipe tá lascado. Mas a gente não vende, né? Se pudesse, podia... Produtos Quer do dizer, a Quinto gente Elemento. não vende. Podemos vender, né? Eu vendo a minha, se alguém quiser comprar. A minha nem é minha e tá lascada. Olha, tem baba minha, inclusive. Opa, vale uma grana. Vale a metade. Ok. Muito bem. Abraços. Tchau. Até semana. Tchau. Acabou! Menino, Acabou!